Eu fico muito grata que Deus tenha dado essa oportunidade, não só para mim, mas para muitos jovens que têm aberto o coração para falar de Deus, falar do amor dele e do que ele ainda faz. Amém, Jesus. Todo mundo achou? Êxodo 34, 27. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os israelitas da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas que se aproximaram e eles lhe transmitiram todos os mandamentos que o Senhor lhes tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Amém, Deus. Irmãos, essa passagem, ela... Pode sentar, irmãos. Amém. Essa passagem já mostra como a presença de Deus não tem que ser uma coisa normal para a gente. Porque quando a gente se acostuma com a presença de Deus, é porque não há mais transformação na gente. A gente não pode se acostumar com o que a gente tem. A gente tem que buscar cada vez mais. Aleluia. Irmãos, essa primeira parte aqui do que eu li em Êxodo fala que Moisés subiu ao monte e lá ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E nessa passagem Deus mostra como a presença dele não dá fome, como a presença dele faz o tempo passar. Nessa época que a gente está vivendo, onde o vírus tem deixado muitas pessoas nos leitos de hospitais, tem tomado o tempo de muitos, tem tirado o tempo de muita gente. É aí que a gente tem, gente, que entrar na presença de Deus, porque lá o tempo passa rápido, lá a fome não nos atinge, lá a ansiedade não nos toma, lá a depressão vai embora. E quando Moisés desceu do monte, ele não sabia por que as pessoas estavam se afastando dele com medo. Muitas vezes, gente, quando a gente começa a buscar a presença de Deus, a gente não entende por que as pessoas se afastam, por que os amigos vão embora, por que as pessoas começam a apedrejar, por que as pessoas começam a maldizer o nosso nome. Mas é porque na presença de Deus a gente não se deu conta que Ele encheu da glória dEle. Ele nos encheu da presença dEle e a presença dEle brilha. Não é a nossa formosura que vai brilhar, não é os nossos valores ou a nossa inteligência, não, é a presença de Deus. A presença de Deus vai afastar o mal, a presença de Deus vai afastar tudo aquilo que é pedra no nosso caminho. Mas aí a gente se pergunta, meu Deus, mas eu fui para a tua presença para trazer para o povo aqui embaixo os teus mandamentos para que eles também tenham a tua presença, mas eles estão se afastando. É porque eles ainda não experimentaram o que é subir no monte e receber a verdadeira presença de Deus, o que é conversar com Deus. Irmãos, os israelitas ficaram com medo de chegar perto de Moisés, alguém que eles já conheciam, mas Moisés se tornou irreconhecível
possível por causa do brilho da glória de Deus. O brilho da glória de Deus nas nossas vidas, irmãos, faz com que o velho homem morra. Pode ser que no seu passado as pessoas te conheciam, mas a partir do momento que você entra para a presença de Deus, você se torna irreconhecível para o mundo, porque você ali foi moldado, você ali foi transformado, você ali foi gerado o caráter de Cristo dentro de você. Você pode até não ser perfeito, mas o brilho do Espírito Santo tem poder para mudar os seus defeitos e torná-los em qualidade, para tornar os seus pecados puros de novo diante de Deus, porque eles vão ser esquecidos. Não é porque a gente, como Moisés, ao chegar na presença de Deus, quando Deus veio chamar ele era um fugitivo, alguém que matou um egípcio, mas dentro da presença de Deus ele se tornou o libertador de Israel. Quem é que se lembrava, depois que Moisés entrou na presença de Deus, quem é que se lembrava que ele tinha matado, que ele tinha se negado a fazer o propósito de Deus? Irmãos, e no decorrer dessa história, Moisés, ele não se deu conta do brilho que tinha dentro dele do Espírito Santo. Ele não se deu conta e por isso as pessoas se afastavam. Mas ele, mesmo assim, continuou transmitindo a palavra de Deus, transmitindo o que Deus tinha mandado. E todas as vezes que Moisés entrava para falar com Deus, cada vez mais aquele brilho aumentava. Cada vez mais que Moisés entrava para falar com Deus, para ter intimidade com o Pai, o brilho dentro dele aumentava. E a chama não podia apagar. A chama não queria apagar. Irmãos, é lindo ver como Deus faz. Deus não fez Moisés sentir algo extraordinário. Deus não fez Moisés sentir como se o corpo dele tivesse saindo faíscas de luz. Não. Deus simplesmente mostrou para quem estava do lado de fora que a presença dele faz brilhar. A presença dele faz resplandecer o nosso rosto. É esse brilho, irmãos, que vai pregar para o mundo. É esse brilho que vai tirar pessoas da depressão. É nesse brilho que as pessoas vão se perguntar: o que aconteceu? Você subiu para o monte, ficou 40 dias lá e desceu desse jeito? O que tem lá dentro? O que tem lá em cima? É assim que as pessoas vão ter curiosidade, irmãos, de buscar a presença de Deus, porque é dentro da presença de Deus que elas vão encontrar cura, refrigério e salvação. Irmãos, e muitas vezes você vai buscar, você vai querer dividir com seus irmãos tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, mas às vezes o brilho do Espírito Santo vai ter que ser escondido, como Moisés fez. Quando ele ia falar com os israelitas, ele tinha que cobrir o seu rosto com véu, porque aquele brilho era tão forte que dava medo, dava temor em quem falava com ele. Mas sabe qual é a melhor parte, irmãos, de esconder o rosto para o mundo? É porque na presença de Deus você vai tirar o véu. É na presença de Deus que você vai chegar e dizer: Pai, essa sou eu, esse sou eu. Eu tenho medo, eu tenho falhas, eu tenho desafios, mas esse sou eu na tua presença. Eu estou aqui para que o Senhor me encha. Deus vai ver o seu rosto, Deus vai ver suas falhas, Deus vai ver o seu caráter, mas o mundo vai ver a glória dele na sua vida. O mundo vai reconhecer a presença de Deus na sua vida. Irmãos, não se preocupa com quem joga pedra, com quem fala que agora você é crentinho, ou com quem diz que você só quer aparecer, que você só quer ser o certo. Irmãos, o brilho do Espírito Santo vai pregar por você. Uma vez eu ouvi uma frase que foi: pregue, e se preciso for, use palavras. Por quê? Porque não vai ser suas palavras que vão converter, mas vai ser o brilho dele que vai converter. Quando o pastor
é o Espírito Santo que vai pregar. Às vezes você não entende por que você abre sua boca e fala coisas que nunca passou no seu coração para alguém. Mas Deus entende, porque é Ele que fala. Às vezes alguém chegou em você te dando uma palavra que só você sentia no seu coração. Às vezes alguém chegou em você e disse exatamente o que você sentia, disse exatamente a hora que você chorava, disse exatamente o que seu coração gritava. E você não entendia. Nossa, eu nunca contei isso para essa pessoa. Mas Deus ouviu. Uma moça me perguntou como é que eu sabia que Deus falava. Se eu escutava ou se Ele falava só comigo. E eu parei para refletir. Eu nunca cheguei a ouvir claramente a voz de Deus, mas eu sei que Ele fala. Eu sei que Ele fala porque todas as vezes que essa Bíblia é aberta, aqui está exatamente o que eu estou sentindo. Aqui está exatamente o que eu preciso. E não é por acaso. Isso aqui é vivo. A palavra é viva. Ela vai falar. Às vezes você está passando por luta e sofrimento, mas a única coisa que Deus está te chamando para fazer é como Moisés, subir no monte. É entrar no seu quarto, fechar sua porta e derramar seu coração. Deus não quer saber do que você fez ou do que você deixou de fazer. Ele quer saber se você está disposto hoje a entregar seu coração. Ele está querendo saber se hoje você deseja receber o brilho dele. Se hoje você deseja tirar o véu na frente dele. Se hoje você deseja que ele toque na sua ferida e cure. Deus não está interessado em saber quantas vezes você orou, quantas vezes você jejuou. Não. Ele só quer a sua disposição de dizer: Pai, eu preciso. Pai, eu quero. Pai, eu estou aqui, eu subi, eu entrei, eu preciso de Ti. Moisés reconhecia que ele não era nada. Ele mesmo disse a Deus: envie outro, pois eu não sei falar. Quem é em sã consciência que fala para Deus, o Todo-Poderoso: eu não quero, envia outro. Se fosse outra pessoa, talvez nem palavras teria para agradecer a Deus por uma oportunidade. Mas Moisés sabia que ele não tinha potencial nenhum. Mas nas mãos de Deus, com o brilho que ele ia receber, Deus já conhecia quem ia ser Moisés. Irmãos, Deus já conhece quem é cada um aqui. Deus, antes mesmo de nós nascermos, Ele já determinou que nós seríamos. Deus não nos criou para ser só mais um. Nós fomos criados para a glória do Senhor Jesus. Nem que seja com louvor, glorifique. Nem que seja lendo um salmo, glorifique o nome do Senhor. Moisés, ele glorificou o nome do Senhor com o simples fato de descer daquele monte. O simples fato de Moisés ter passado tempo com Deus ali fez resplandecer no próprio rosto dele o que a presença de Deus faz conosco. Irmãos, o nosso coração, ele tem sede. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Que você fica no seu coração buscando algo. A sua alma busca algo que não tem na terra. Não tem amigos, não tem festas, não tem nada. Não tem relacionamentos, não tem nada. A sua alma busca o que é eterno. A sua alma anseia pelo nome de Jesus. A sua alma anseia para voltar para casa. O nosso espírito, a nossa alma quer voltar para o nosso lar. E o nosso lar é no céu, é com Jesus. Irmãos, Moisés, ele não queria saber se os israelitas estavam com medo dele. Ele queria transmitir o que Deus tinha dado para ele. Muitos tiveram a oportunidade de ser como Moisés. Muitos tiveram a oportunidade de ter o que Moisés tinha. Mas Moisés se pôs à disposição de subir no monte. Moisés provavelmente teve fome.
Moisés provavelmente ficou olhando para o tempo e querendo descer. Mas a presença de Deus estava fluindo tão na vida dele que 40 dias se passaram. 40 dias sem comer e sem beber. Irmãos, às vezes Deus só quer 30 minutos da sua vida. Verdade, Deus. Às vezes Deus está lá no seu quarto só pedindo: olha para mim, que eu vou te transformar. Olha para mim, que eu quero te usar. Olha para mim, que eu quero mudar a sua história. 30 minutos, irmãos, o que é 30 minutos perto de 40 dias? Não é nada. Irmãos, às vezes eu fico pensando, eu gasto tanto tempo no celular e eu não vejo o tempo passar. Mas pega na Bíblia, 10 minutos e você olha para o relógio, 20 minutos e você olha para o relógio, 30 minutos e você olha para o relógio. E parece que o dia de 24 passou para 48, 72 e assim vai. Irmãos, quando a gente começa a consumir a palavra de Deus, algo extraordinário acontece. Você não vai ler por ler, você vai ler com o seu coração. Porque o seu coração vai entender o que está escrito. Porque o Espírito Santo vai decifrar exatamente o que ele está querendo dizer. Moisés sabia exatamente o que Deus queria que ele fizesse. E por isso ele seguiu em frente. Pessoas se afastaram dele, pessoas julgaram ele, pessoas condenaram ele. Mas a glória de Deus dizia: vai em frente, porque sou eu que faz. Não é você que vai abrir o mar vermelho. Não é você que vai curar o leproso. Não é você que vai fazer o morto ressuscitar. É Jesus que vai. Jesus só quer a sua vida para usar. Irmãos, recentemente eu vivi, estou passando, pelo processo do luto. Irmãos, a gente não entende até passar. A gente não entende até viver. Quando a gente vive, o que Deus diz na palavra é totalmente diferente a nossa maneira de agir depois disso. Eu sabia de cor, irmãos, o versículo que dizia: chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Mas quando você vive na prática a palavra de Deus, você entende o perfeito amor de Deus por você. Deus chora com você. Deus se alegra com você. Deus está ouvindo o seu coração, mesmo que não saia palavras da sua boca. Deus sabe todas as vezes que você vai dormir, mas você não está dormindo. Você está no seu quarto chorando e pedindo a misericórdia do Senhor. Deus ouve todas as vezes que você falou no seu coração: meu Deus, eu não aguento mais. Mas Deus ainda diz: deixe que a minha glória resplandeça o seu rosto. Deixe que a minha glória cubra aquilo que só eu posso ver. É na presença de Deus, irmãos, que o véu é rasgado. É na presença de Deus que você expõe aquilo que as pessoas não entendem. É só Jesus que vai entender. É só Jesus que vai entender o que você quer e o que você precisa. Deus diz na palavra através de Jesus: vocês não recebem porque pedem mal. Irmãos, quando a gente é filho e a gente quer alguma coisa do nosso pai, a gente pede exatamente o que a gente quer. Eu lembro até hoje, irmãos, quando num aniversário meu, eu queria muito uma bicicleta. Irmãos, eu tirava 10 em todas as matérias para ter uma bicicleta. E eu cheguei no meu pai e disse: pai, eu quero uma bicicleta desse tamanho, dessa cor, desse jeito, assim, assim, assado. Eu vi os dias passarem e nada da bicicleta. Mas, irmãos, teve um dia que eu tive uma surpresa. Quando eu abri a porta de casa, a bicicleta estava lá na sala.
fala exatamente do jeito que eu queria. Não foi o dia que eu queria, não foi na hora que eu queria, mas meu pai ouviu exatamente do jeito que eu queria. Quando você quer alguma coisa, peça a Deus, seu pai. Deus é nosso pai. Peça com data, peça com cor, peça do jeito que você quer exatamente, mas peça direito. Deus quer que a gente trate Ele como pai. A gente não merece nada, mas Ele quer nos dar. Quando alguém te dá um presente, você não diz, ah não, muito obrigada, eu não quero porque eu não mereço. Não, você aceita, porque mesmo que você não merece, alguém quis te dar. E o constrangimento de mesmo que você não merecer e você receber, é que vai mudar seu coração para adorar o Deus que abre a porta e não a porta que Ele abre. Muitos se corrompem porque olham para a porta que é linda, mas esquece de ver quem é que abre ela. Moisés poderia ter se corrompido porque o mar se abriu diante dele, porque o rosto dele brilhava. Mas ele entendia que o rosto dele só brilhava e os milagres só aconteciam porque tinha um Deus que fazia por ele. Irmãos, Deus está chamando a todos nós. Entra na minha presença e recebe do brilho que eu tenho para você. O brilho pode não ser fama, o brilho pode não ser reconhecimento, o brilho não vai ser exatamente o que você quer, mas o brilho vai ser o que vai glorificar Deus na sua vida. Deus quer corações que estejam totalmente voltados para Ele. Deus chama o meu coração para estar totalmente fincado no amor dele. Deus chama a igreja, o seu coração, a se voltar outra vez para a palavra. Irmã Duda, eu não tenho forças. É desse jeito que Deus quer te usar. É desse jeito que Deus está te chamando mesmo. É sem força, é sem vontade. E é aqui que você vai encontrar força. É naquele secreto que você vai encontrar vontade. É no secreto que você vai encontrar o que sua alma realmente quer. Irmãos, é lindo ver como uma simples passagem de um relato do que aconteceu com Moisés nos mostra o que a presença de Deus faz. Muitos aqui conhecem o que é estar na presença de Deus. Muitos aqui já experimentaram do doce amor de Jesus. Muitos aqui foram convertidos, chamados pelo amor de Jesus. Muitos aqui tiveram o coração curado de uma tristeza profunda que sentia no mundo. Muitos aqui tiveram a vida transformada pelo amor de Jesus quando ninguém mais te quis. Quando ninguém mais te dava valor, Ele tomou sua mão e disse: eu quero, eu te amo. Irmãos, muitos aqui já experimentaram o que é viver na plena graça de Jesus, de você sentir seu coração pulsar de amor por Ele. Mas muitos aqui também não viveram isso. Mas Deus está chamando tantos que já viveram quanto os que ainda não viveram para viver. Viver de novo e viver de vez, sabe? Não é lá no mundo que você vai encontrar paz, aquela paz que excede todo o entendimento. A paz de você ver tudo desmoronar, mas você tem certeza que o seu Pai vai dar um jeito. Irmãos, e eu quero deixar para a igreja essa passagem e dizer que Deus não escolheu Moisés porque ele era perfeito. Deus escolheu Moisés porque ele simplesmente deu para Deus o coração dele. Ele reconheceu que ele não era nada, mas ele deu tudo o que ele tinha. Ele abandonou a vida que ele poderia ter para viver os sonhos de Deus. E é isso que Deus está te chamando hoje, igreja.
Deixa que eu te encha. Deixa que eu resplandeça o brilho da minha vida na sua. Deixa que eu viva em você. Deixa que eu faça. Mas simplesmente me entregue o seu coração. Irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Eu creio que Deus ele quer fazer muito mais do que só palavras. Ele quer fazer muito mais do que só te fazer chorar ou te fazer se arrepiar. Deus quer tratar seu coração de dentro para fora. Deus quer te dar uma vida nova. Deus quer te dar um coração novo. Feche seus olhos nessa noite, irmãos. Feche seus olhos e hoje, irmãos, fale de todo o seu coração. De todo o seu coração que sua alma grita para Deus. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo, meu Pai, pelos meus irmãos. Senhor, a nossa alma, Pai, tem saudade do céu. Meu Pai, a nossa alma tem saudade do Teu Espírito. Meu Deus, eu não sei o que cada um vive, meu Pai, mas eu te peço. Entra, meu Pai, agora no coração, meu Deus, de cada um. Meu Deus, faz um milagre hoje, meu Pai. Meu Deus, enxuga as lágrimas, meu Deus. Meu Pai, toca nas feridas e as curas, Senhor. Meu Pai, quebranta os nossos corações na Tua presença, meu Deus. Meu Pai, traz de novo, meu Pai, a vida que nós perdemos. Traz de novo, meu Pai, a vida que nós precisamos, que é a Tua, Espírito Santo. Meu Pai, traz de novo o brilho da Tua presença sobre as nossas vidas. Meu Pai, nos chama outra vez para estar no profundo e no secreto da Tua presença. Meu Pai, nós queremos de novo sentir o que é estar no Teu amor. Meu Pai, com o Teu amor, Jesus, nos chama de filho e nos faz ouvir outra vez que o Senhor nos ama e o que o Senhor tem é bom, perfeito e agradável. Pai, nós entregamos o nosso coração totalmente na Sua presença. Meu Pai, nós entregamos nossa vida, meu Pai. Meu Deus, somos falhos, não somos ninguém, mas a Tua presença pode fazer o novo, meu Pai. Meu Deus, nós não temos capacidade, nós não sabemos falar, nós não sabemos fazer, mas a Tua presença vai nos moldar. Meu Pai, hoje eu peço que o Senhor nos chame no secreto e que o Senhor nos encha da Sua glória. Pai, eu agradeço porque a minha humilde vida o Senhor usa. Meu Pai, eu agradeço porque a vida dos meus irmãos o Senhor vai usar. Eu profetizo pela igreja que o Teu Espírito desça sobre toda a carne. Que o Espírito Santo de Deus te encha. Que o Espírito Santo de Deus transborde de amor na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que as palavras